todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, externar minha alegria de estar nessa noite participando deste culto missionário, esse culto abençoado. Que o Senhor Jesus nessa noite se faça presente cada vez mais na vida dos irmãos. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Ferreira, na pessoa do nosso pastor Hamilton, nosso pastor Edinaldo Martins, está aqui. Eu cumprimento todos os obreiros, também o nosso irmão Hamilton Jorge, secretário de missões. Que Deus continue abençoando a todos. Também sou portador de uma palavra de saudação do pastor Eduardo Leandro Alves, nosso secretário de missões, portador também de uma saudação a esta igreja, da congregação onde estamos cooperando com o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, na região sul, precisamente no bairro das Indústrias. Nós deixamos ali os irmãos no culto também de missões e viemos atender a esta igreja a pedido do nosso pastor, nosso irmão também secretário de missões aqui de Bahia. Meus amados, sem perca de tempo, eu quero convidá-los para nós abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, glória a Deus. Tratando do culto de missões, quero trazer uma palavra de reflexão para todos os que aqui se encontram. Glória a Jesus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 4, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 4, glória a Deus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque os que ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Quantos podem agradecer o nome do Senhor? Meus amados e queridos irmãos, falar de missões é falar do desejo de nosso Deus para com a sua igreja. E aqui está uma porção da palavra do Senhor que lemos, da obra missionária feita nesse contexto. É interessante dizer, irmãos, que quando Jesus, até mesmo aqueles que escreveram a respeito de Jesus, assim como Mateus, assim como Marcos, como Lucas, João, cada um direcionando a sua escrita aos feitos de Jesus. No caso de Mateus aos judeus, Marcos, ele também vai escrever aos romanos, Lucas vai escrever aos gregos, mas quando nós nos deparamos com a trajetória de Jesus, já percebemos que Jesus havia essa terra, ele veio cumprir uma missão dada ao Pai, a Ele, para vir buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? A nossa comunhão para com Deus. Lá no Jardim do Éden nós já observamos que essa divisão aconteceu ao longo dos anos. Parece que o homem, conforme diz o apóstolo Paulo, se distanciou por conta do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Estávamos também condenados à morte. A Bíblia vai dizer que nós estávamos condenados, o que nos afastava de Deus é o pecado, e pecado é errar o alvo, é nos afastar de Deus. Mas Paulo vai dizer, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus nessa noite, dê um brado de vitória, diga que Ele é grande, diga que foi o sacrifício e a missão que Ele veio determinado a concluir, que nós estamos aqui. Aleluia. Meus amados, e quando nós nos deparamos com a missão de Jesus, nós vamos nos deparar com a trajetória desse Cristo, que não só veio morrer na cruz do Calvário, mas veio também nos livrar da ruína, do inferno, e nos livrar para termos liberdade para glorificar o nome dEle. Aleluia. E nós entendemos que quando Jesus palmilhou a terra, no capítulo 4 de João, do Evangelho segundo escreveu São João, nós vamos ver a necessidade que as pessoas tinham de ter Jesus em sua vida. É interessante, irmãos, que Jesus teve uma necessidade de passar em Samaria. Talvez alguém poderia ter criticado em Samaria, porque nós temos rivalidades, nós temos ponto de vista diferente, nós temos uma posição diferente. Por que Jesus quer passar em Samaria? Mas lá em Samaria, irmãos, havia uma mulher, aleluia, essa mulher que tinha uma necessidade. Agora há pouco nós ouvimos aqui o relato de pessoas ali em São Paulo, na Cracolândia, precisando de uma ajuda. Não é bem aquela ajuda que as pessoas fazem como paliativo, mas aquelas pessoas precisam de uma ajuda espiritual, porque o problema está na alma. O problema está na alma, e o psicólogo não consegue entender, não consegue ver essa profundeza do problema, mas Cristo, através do Evangelho, através da igreja, ela consegue penetrar através dessa palavra. É por isso que o autor desconhecido, escrevendo aos Hebreus no capítulo 4, 12, ele diz que esta palavra é mais penetrante do que uma espada aguda de dois gumes, que nem penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, a mesma está apta para discernir as intenções, o propósito do coração. Esse poder foi dado à igreja. A igreja tem esse poder, a igreja tem essa graça, a igreja tem essa autoridade. Aquela mulher de João capítulo 4, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma vontade, mas aquela mulher, ela havia sofrido algum tipo de reações, retaliações por conta da sua vida, mas ela tinha uma necessidade de estar ali para buscar água, e ela ia no horário que muitos não queriam ir. Mas Jesus, irmãos, como missionário, aquele que vê aonde muitos não conseguiam ver, aleluia, aleluia, meus amados irmãos, e Jesus estava com seus discípulos. Jesus pede para que os seus discípulos fossem à cidade buscar comida. Sabe por quê? Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece o teu problema, Jesus conhece o meu problema, Jesus conhece os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas demandas, Ele conhece. Talvez naquele momento Jesus disse: eu quero um particular com ela, eu vou ver o que muitos não conseguiram enxergar. Nesta noite eu quero te dizer que missões, quando nós fazemos missões, nós conseguimos ver aquilo que muitos não conseguem ver. Quando eu faço missões, eu consigo ver aquilo que muitos não conseguem ver. Você não entendeu?
quando eu faço missões, eu tenho a capacidade de ver aquilo que muitos não conseguem ver. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você está vendo? Será que você está vendo a necessidade daqueles que moram também aqui em Bahia? Os drogados, aqueles que estão à margem da sociedade? Será que você consegue ver a necessidade? Não é só a necessidade física, mas é a necessidade espiritual. Quantas pessoas olharam para aquela mulher, mas criticavam, muitos criticavam, rejeitavam, tinham preconceito, retalhavam, não conseguia ver os valores que aquela mulher ainda tinha na sua alma, o desejo, a necessidade, mas Jesus viu o que muitos não conseguiam ver. E o que Jesus viu? Uma alma carente de Deus. O que Jesus viu? Uma missionária. Talvez alguém olhou para o irmão e não viu nada, viu simplesmente alguém que já estava desprezado, mas Jesus viu nele um missionário, uma alma carente, e ele alcançou, libertou, abriu o chuveiro de bênção e lavou com seu sangue, e hoje é o nosso secretário aqui, louvando, evangelizando, pregando, porque Jesus viu nele um missionário. Jesus vê aquilo que eu não consigo ver. Aleluia, aleluia. E tem coisa, irmãos, que as pessoas não vão conseguir entender. É por isso que Jesus foi ter um particular com ela. Ela tinha uma necessidade de tirar água do poço, mas Jesus que quebra protocolo. Jesus quebra protocolo. Alguém olha para você, não vai dar, não vai vencer, não tem nem possibilidade, mas Jesus quebra protocolo. Muitos podem se surpreender com a tua vitória. Muitos podem se surpreender com a missão que Deus tem na tua vida. Muitos podem se surpreender com o projeto que Deus já te deu para fazer na obra missionária. Muitos olhavam para ela, só via uma mulher desprezada, mal vista, falada, que não tinha projeto, que não tinha condições nenhuma de se apresentar. Mas Jesus te vê, Ele não te julga, Ele quer te amparar, Ele quer te ajudar, Ele quer reforçar a tua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer dar a você a graça dEle, Ele quer te dar a salvação. E é interessante, irmãos, que naqueles dias, Jesus estava sofrendo, porque Jesus ia enfrentar a cruz, Jesus ia enfrentar a Pedro, que ia lhe negar, Jesus ia lhe enfrentar a Judas, que ia lhe trair. Jesus estava passando por dificuldade, naquele contexto era muita pressão, perseguição, pessoas que não compreendiam o ministério de Jesus, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem faz missões não perde o foco. Rabaixo de Camandaçou, Maraia Sonai. Olha, quem faz missões não perde o foco. Pode vir pressão, pode vir pedrada, pode vir um contexto ao contrário, pode vento soprar ao contrário, mas ele quer ganhar alma, ele quer ganhar alma, ele quer alcançar as almas. Aleluia, glória a Deus. Jesus conversa com aquela mulher e disse: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, e eu quero te dizer mais uma, eu tenho uma água, se eu te der dessa água e você beber, nunca mais terás sede. É essa água que a Cracolândia do nosso Brasil precisa. Eles não precisam de pedra química, eles precisam de Jesus.
e muitos estão se acovardando para não pregar o Evangelho. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. E quando eu falo de Evangelho, eu não estou falando de um Evangelho que precisa de muleta para andar, não. Quando eu falo de Evangelho, não é o Evangelho que precisa de amuleto para poder prosseguir, não. Esse Evangelho é o Evangelho que Paulo experimentou, o Evangelho que Pedro foi alcançado. Esse Evangelho é o Evangelho que a igreja abraçou, o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz que você faça missões também. Não é um evangelho que tem por aí, que parece chiclete, você mastiga, mas daqui a pouco ele não tem mais gosto, ele não tem sabor, ele não tem mais nem condições, aí você joga fora. Mas o evangelho que você abraçou, é o evangelho que te dá alegria agora, te dá depois do culto, na hora da prova, na hora das provações, você glorifica, você exalta, você enaltece o Deus que te salvou. Nós estamos estudando sobre Jó, perdeu tudo, mas alguém pergunta: e aí Jó, permanece? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Aleluia, é o evangelho que você abraçou. Você está desempregado, mas você glorifica a Deus. Está enfermo, glorifica a Deus. Está passando prova na família, glorifica a Deus, porque você tem uma esperança neste evangelho que você alcançou. Meus amados, aqueles dias eram dias difíceis para Jesus. Jesus não perdeu o foco. Ele ia para a cruz. Ele sabia que ele ia para a cruz. E na cruz, Jesus chegou. Lá na cruz, ele perdoou. Foi sepultado. Não foi fácil. Silenciou. Talvez Pedro pensou, disse: eu vou voltar a pescar. Judas, depois que Jesus morreu, naquele processo, tirou a sua própria vida. Muitos queriam mudar, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, Marcos vai registrar isso. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. As mulheres iam a caminho para fazer o trabalho de costume da época. Quando elas chegaram perto da sepultura, elas começaram a indagar quem ia revolver a pedra que estava, porque elas haviam estado na sexta-feira, e agora no domingo pela manhã, elas se indagam, elas se perguntam umas às outras, quem ia revolver a pedra da porta do sepulcro. E aí elas ficaram preocupadas, quando de repente essas indagações são interrompidas por uma avistar de longe, que a pedra já tinha sido revolvida. E aí elas disseram assim: olhe, tiraram a pedra. Meus amados, a pedra não foi tirada para Jesus sair, a pedra foi revolvida para que elas entendessem que ele não estava mais lá, havia ressuscitado. E na ressurreição do Cristo, nós podemos observar que parece que o evangelho vai terminar, parece que a missão também vai ter fim, parece que a obra missionária não tem mais jeito, o mestre morreu, mas estão enganados aqueles que pensavam assim, porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Naquele dia, os mortos, na ressurreição, quando Jesus ressuscitou, os mortos também saíram, aleluia. A enfermidade, irmãos, teve que se render aos pés de Jesus, a morte teve que ficar decepcionada, muitos que não acreditavam, mas Jesus ressuscitou, e pelo fato dele ter ressuscitado, a missão continua avante. E quando nós olhamos, já encerrando o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus chama os discípulos para uma reunião e diz a ele: é necessário que eu vá, mas vai vir um outro Consolador. O outro Consolador vai vir para estar com você nessa obra que nós iniciamos.
E Jesus, ao conversar com o discípulo, foi assunto ao céu. Atos capítulo 1, versículo 8, houve algumas indagações. Jesus disse: não se preocupe com isso, mas é necessário que vocês sejam minha testemunha, e recebereis o poder de Deus que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e também em Samaria. Diga comigo: Samaria. Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria. Meus amados, e Samaria volta de novo à memória de Jesus, porque ele esteve entregando algumas sementes lá em Samaria, e foi a mulher samaritana que foi lá evangelizar, e ela foi lá, pregou para aqueles que estavam na sua comunidade, e eles vieram ver Jesus, e eles disseram: agora nós acreditamos, não só porque você falou, porque os nossos olhos viram o Messias, o profeta. Ei, Jesus, ele ainda aposta em você, ele acredita em você, ele tem projeto para você. Se levante e faça a obra missionária. Meus amados, novamente aqui no capítulo de número 8, versículo 4, parece que a igreja obedece, a igreja está obedecendo, ela fica em Jerusalém. E é interessante, irmãos, que a igreja de Jerusalém, ela cresce muito. Por que ela cresce? No capítulo 1 há uma promessa, no capítulo 2 os irmãos sabem que o dia de Pentecoste foi um poder muito grande, e visitou os discípulos e todos aqueles que estavam aguardando a promessa, e foram cheios do Espírito Santo. E eu aprendo aqui que para fazer missões temos que estar cheio do Espírito Santo. Nós não temos que estar cheio de enfado, de fuxico, de fofoca, de disse-me-disse, mas nós temos que estar cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. E interessante que quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele diz: pode abrir essa porta aí, abre essa porta, porque Deus marcou um encontro nessa cidade. Tem um dos maiores eventos, tem gente de toda a qualidade aí, e eu estou sentindo do Espírito Santo que eu tenho que pregar, porque essa zoada já está incomodando muita gente. Estão dizendo que nós estamos tomando uísque, vinho, mas não é. Eu vou entrar com uma palavra apologética, e vou lembrar o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todas as carnes. Aleluia. E Pedro prega com muita autoridade, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quase 3.000 almas ali se converte, aceita Jesus. Olha, irmãos, numa igreja que você começa, já tem 3.000 almas, já é uma bênção, glória a Deus e aleluia. Eu tive a experiência de pastorear 2 campos já na Paraíba, no sertão da Paraíba. E eu ficava muito triste quando os irmãos disseram: pastor, eu quero lhe informar que eu vou ter que lhe deixar, porque eu vou para São Paulo, aqui está uma escassez, eu preciso dar de comer a minha família. E eu, com o coração apertado, tinha que dizer assim: que Deus lhe leve, que Deus lhe traga de volta. Mas ele disse: meu pastor, não se preocupe, eu sei da escassez aqui, eu vou mandar meu dízimo de lá, porque eu sei que a obra precisa. Mas eu nunca preguei um sermão que 3.000 almas. Talvez se eu tivesse pregado um sermão que 3.000 almas se rendesse, quando o pastor Zé Carlos dissesse: meu filho, está na hora de sair, eu digo: pastor, vamos orar mais um pouco. Tem 3.000 almas, a igreja cresceu, a igreja desenvolveu, todo mundo está dizendo: pastor Rosélio para ali, pastor Rosélio para cá, já tem candidato ali lhe cercando, já tem gente acionando o seu nome. 3.000 almas numa semana. Aí disse: vamos orar, Pedro, vamos orar, João. E diz a Bíblia, irmão, que através daquela oração que eles iam num templo formoso, tinha um aleijado, oraram por aquele aleijado. Diz a Bíblia que quase 5.000 pessoas se converteram só com o testemunho daquele aleijado. Nós já temos aí em torno de 8.000 pessoas, e a igreja não parava. Pedro disse: oh, coisa boa, a igreja cheia. Eita Jeová,
Mas o Senhor disse: olha, Jerusalém, Judeia e Samaria. Nós não podemos ficar cercados do cuidado de Jerusalém com seus muros. Às vezes criamos muros em volta da nossa família, em volta da obra que Deus tem para nós. Não queremos sair, ficamos no conforto do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho. E tem almas perecendo aí fora, precisando de uma palavra sua, minha e nossa. Tá bom demais Jerusalém, tá uma benção Jerusalém, tá uma maravilha. Pedro, como é que está Jerusalém? Tá uma benção. 9.000 almas, obreiros, coral, coisa boa. Só que o céu está vendo. O céu está vendo. Eu disse: ixi, Pedro, é desse jeito, eu vou permitir só um ventozinho, viu? E a perseguição veio. Estevão foi o primeiro, depois foram dispersos. É interessante, irmãos, que depois que a igreja forma, ela cria alguma situação, porque ela cresceu tanto, que foi preciso escolher os diáconos, porque os apóstolos já não tinham quase tempo de atender. Então eles constituíram os diáconos para que eles pudessem atender a necessidade física da igreja. Ele disse: é bom esses homens trabalhar e nós vamos cuidar da palavra, porque o povo quer a Bíblia, quer palavra. E nós nesse corre aí, atende a viúva, atende o grego, atende fulano, não vai dar certo. Vamos orar a Deus e constituir diáconos. Aí sabe o que acontece, irmão? A perseguição veio, porque às vezes nós temos que agradecer quando estamos fora a perseguição. Pastor, quer dizer que o senhor agradece pela perseguição? Olha, irmão, se nós tiver discernimento, nós vamos agradecer esse tipo de perseguição, porque ela coloca nós no trilho certo. Ela coloca nós no trilho certo. Aí se espalhou. Aí Filipe desce para onde? Para Samaria. E a Bíblia vai dizer que quando Filipe desce a Samaria, eu concluo aqui, e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Jesus já tinha pregado para a mulher samaritana, lembra? Mas aí os líderes deixaram a cidade a mercê. Mas Filipe, ele desce a Samaria e lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção o que Filipe dizia, porque ouviam, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É por isso que Filipe pregava a Cristo. Filipe não pregava a sua história, Filipe não pregava a sua trajetória, Filipe não pregou a questões geográficas de Jerusalém. Filipe pregou a Cristo. É o Cristo que liberta, o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou e está vivo na vida da igreja. Aleluia. Parece que a obra ia parar, mas pelo contrário, a igreja tem o Espírito Santo. E eu concluo dizendo, o que Filipe pregava? Se Filipe pregava a Cristo com autoridade, e sabe o que acontecia, irmãos? Atenção, eles viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Aquela cidade estava cheia de demônios, e os demônios, irmãos, eles precisam de um corpo físico para dominar. Quando você vê um bairro dominado por homicídio, suicídio, morte, roubo, prostituição, preste atenção,
Só quem tem esse discernimento é a igreja. Ali tem a atuação dos espíritos malignos, e é preciso ele saber que está chegando um crente cheio do fogo, cheio de Deus. Ele está chegando para fazer a limpeza em Samaria. Você sabia que tem demônio que quando você pisa na ponta da rua, ele diz: eita, a parada já terminou, a bagunça também já terminou. Você sabia que quando você chega na beira da pista ou da rua que você mora, na comunidade, já tem demônio se combinando, dizendo: eita, sujou, a parada sujou, porque está vindo aquele crente canela de fogo, que fala em língua, é batizado com o Espírito Santo, faz missões, exalta o grande, aleluia. Esse crente está aqui nessa noite, esse crente está aqui nessa noite, levante a sua mão e diga: ele está aqui, eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor. Meus amados, eu fico imaginando Filipe chegando em Samaria, cheio do raio, cheio do fogo. Os demônios disseram: aqui não dá certo não, esse homem aí veio falando de Cristo. Olha só, para recapitular: e as multidões unanimemente prestavam atenção que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Você sabia que tem um bocado de coxo por aí, irmão? Aleijado, que você precisa emprestar, dar uma palavra para que gere fé nele e ele chegue na igreja. Mas não é aquele paralítico que precisa de muleta de pau, não. Eles são paralíticos espirituais, que eles precisam de você, que você abra sua boca e diga o que Jesus fez na tua vida, o que Jesus está fazendo na tua família, o que Jesus vai fazer na dele também. Fazer missões, irmãos, é ver, é enxergar aonde muitos não conseguem ver. Quantos podem dizer amém? Meus amados, eu quero agradecer a Deus em trazer essa palavra de despertamento para nós. Há uma necessidade de irmos a Samaria, e a Samaria é a tua casa, é o teu bairro, é a comunidade, é a tua rua, é o colégio, é a faculdade. Aleluia. Samaria, te prepara, porque Deus vai mudar a direção. Deus vai mudar a direção. Tu está indo para um outro lugar, mas Deus vai criar uma situação e vai colocar no trilho novamente. Quantos crêem nessa palavra? Se for preciso, ele sopra o vento, mas o trilho vai para o lugar. Aleluia. Escute e guarde essa palavra. Deus, se for preciso, ele sopra o vento, mas tu volta para o lugar. E qual é o lugar? É fazer missões, é fazer a obra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer a sua luz sobre nós. E que Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedores. Aleluia. Você foi escolhido para fazer missões, e não há nada que possa lhe impedir. Você é escolhido, você é lavado, você é remido, e você vai fazer missões, vai pregar o evangelho para aqueles que precisam ouvir esta palavra.